A aula de hoje é sobre tipos de sujeito. Então, eu vou te ajudar a identificar o sujeito e qual é o tipo de sujeito. Vem comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Português e Redação Aula da Chay. E nesse canal que eu te ajudo com português, redação, gramática, semântica, morfologia, tudo que envolve a língua portuguesa, menos literatura porque eu odeio. A gente tem aqui o que hoje? Tipos de sujeito. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative notificações, porque todos os dias, exatamente, todos os dias, às 3 horas da tarde, tem vídeo novo comigo. E se você quer ver algum tipo de conteúdo específico por aqui, comenta nesse vídeo o conteúdo, porque eu sempre respondo e sempre gravo tudo que vocês me pedem. Então, bora lá, eu vou ficar aqui no cantinho da tela e vou deixar pra gente começar o tipo de sujeito, um slide bem legal aqui embaixo. Se você quiser esse slide também, depois deixa o seu e-mail que a gente manda pra você. Cá estou eu aqui em cima, no ladinho do vídeo, e olha o desafio que eu coloquei pra vocês. Aqui embaixo eu vou ler exatamente o que eu deixei no slidezinho aqui pra vocês. E olha isso. Um desafio pra vocês, antes da gente começar o tipo de sujeito, tá? Olha ali que tem assim, ó. Pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos e depois fazia um calor tremendo naquela tarde. E eu peço que você classifique os sujeitos respectivamente, né? Eu quero que você diga qual é o tipo, quem é e qual é o tipo de sujeito que você tem ali. Essa resposta eu vou te dar no fim da nossa aula, então continua acompanhando aqui. Pensa um pouquinho para depois você ter essa resposta. Meus amores, antes de a gente voltar para os slides, eu quero contextualizar uma coisa com você. O que é sujeito? Sujeito sempre é quem pratica a ação, é quem manda no verbo, é quem domina a ação verbal, tanto que ela fica no singular ou no plural, dependendo do sujeito. Sujeito é o que depois faz vocês fazerem corretamente a concordância verbal, por exemplo, né? Por quê? Porque eu olhando para quem faz a ação, eu sei se eu tenho uma, duas pessoas, se eu concordo no singular, se eu concordo no plural. Por isso é tão importante eu saber do sujeito, né? Que às vezes a gente fica assim, mas por que eu vou saber do sujeito? Porque ela é importante para que você faça as concordâncias corretas. E no fim você faça o quê? Você leia bem, entenda bem e escreva bem, tá? Por isso quando eu te pergunto, quem é o sujeito do vende-se casas? É casas. Casas são vendidas, tá? Então, né? Partícula passivadora e não indeterminação do sujeito. E aí, é dentro de tudo isso que eu quero que você corra agora para mim, que a gente vai começar o tipo 1 de sujeito, que é o sujeito simples. Eu vou, de novo, ficar do ladinho aqui da tela. Agora aqui de cima, você pode olhar os slides que eu preparei aqui, entender que o primeiro tipo que a gente tem é o sujeito simples. O que significa o sujeito simples? Como eu identifico o sujeito simples? Quero que você perceba que o sujeito simples, ele tem só um núcleo. O que seria isso, Chay? É só uma pessoa? Não, não é necessariamente ser só uma pessoa, mas é ter uma única palavra de núcleo. Eu posso falar que a Chayane é professora. Então, o sujeito dessa frase é a Chayane, porque tem só um núcleo. Se eu digo, a Chayane e o João são professores, quem são os núcleos, né? Quem que são professores? Chayane, João. Eu tenho os dois. Mas, às vezes, acontece de serem palavras no plural, né? Eu digo, a multidão passou caminhando. A multidão. Qual é o núcleo? Quem que passou caminhando? A multidão. Aí você vai dizer, mas a multidão é plural, Chay. Então é composto? Não. Porque o simples ou o composto pra gente é a questão de ter um único núcleo, tá? E não do que ele representa. Se ele representa mais do que uma coisa ou uma coisa só. Dá uma olhadinha aqui no slide que eu coloquei assim pra vocês, ó. Eu vou ler junto aqui com vocês o que eu coloquei no slide, tá? A gente falou assim aqui, que quando o verbo principal, né, de uma frase faz referência a um sujeito de um único núcleo, temos sujeito simples. O núcleo do sujeito é a palavra principal, a mais importante, e é importante referir que um sujeito simples não é necessariamente representado
por apenas uma palavra ou por um termo flexionado no singular. Porque o que eu quero dizer com isso? Se eu digo assim, a nação brasileira. Tenho mais de uma palavra, mas o núcleo é um só, é nação, a nação brasileira, tá? É diferente de eu falar a nação brasileira e a nação estadunidense. Aí eu tenho 2 núcleos. Então, o interessante é que você olhe, porque só uma coisa representa o núcleo, tá? Quando eu tenho um único núcleo. Porque quando eu falo a nação brasileira, tudo é uma coisa só. Quando eu falo a Chayane, tudo é uma coisa só. Mas quando eu falo a Chayane e o João, são 2 coisas diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que tem ali. Eu coloquei agora aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro vai dizer assim: Paulo comprou uma bicicleta e depois os meninos estão brincando no quintal. Se eu te perguntar, quem comprou uma bicicleta? Paulo. Portanto, um núcleo só. Quem que estão brincando no quintal? Os meninos. Meninos, tá? Se fosse os meninos e as meninas, era outra coisa. Mas só meninos. Então, eu tenho um único núcleo, e aí eu classifico ele como sujeito simples. Continuando agora, eu vou vir para o quê? Sujeito composto. Aí eu tenho 2, né? Ou mais. Posso ter infinitos, posso ter 10, posso ter 20. Uma lista imensa. Mas a gente não usa tanto assim, né? Que a gente não faz a concordância com uma lista de 50 mil pessoas, a gente diz etc. A gente usa outras, a gente usa coletivos. Mas dá uma olhadinha ali nos exemplos que eu coloquei de sujeito composto, olha só. A Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Então, quem que fizeram os doces da festa? Camila e Lorena, 2 núcleos. Depois, a professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem que ensaiaram para a festa da escola? A professora e os alunos, núcleos. Professoras, alunos. Beleza? Beleza. Quero que você pense assim, tá? Não importa quantas palavras, mas o que aquilo representa, tá? Então, eu quero que você pense quem pode ser o seu sujeito e se aquilo são uma coisa ou 2 ou 3. Digamos que simples e composto é o mais fácil, porque o simples é uma coisa só, o composto são 2, no mínimo, tá? Até aí, geralmente, não causa muita dúvida, já conta pra mim se você tem dificuldade nesse simples ou nesse composto. Agora, o terceiro, que é o sujeito oculto ou o sujeito oracional, eu quero que primeiro você entenda que o fato dele estar oculto significa que ele está escondido. Eu sempre utilizei essa nomenclatura com os meus alunos, né? E oracional porque a própria oração, o próprio verbo, entrega ele. Então, ele é oculto, ele está escondido, mas eu sei quem é. Vamos olhar ali o slide, porque o slide vai dizer assim pra gente, tá? Sujeito oculto, desinencial, também designado de sujeito elíptico, sujeito implícito e sujeito subentendido. O sujeito oculto desinencial é aquele que não aparece na frase de forma explícita. Ou seja, vários nomes aí para dizer que ele só está escondido. Aí segue ali 2 exemplos, olha só. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. No entanto, podemos identificá-lo por conta da desinência do verbo da frase. Gente, só em um podemos dizer, tá? Quem que pode dizer? Eu e mais alguém. Nós. Então, o sujeito oculto, elíptico, né? Como vocês acharem melhor de chamar, como fizer mais sentido para você, você sempre sabe quem é. E você sempre vai ter ou eu, subentendido, fiz as questões, quem fiz só pode ser eu, ou fizemos, faremos, ou nós, tá? Sempre a primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, porque assim, só sabe quem fez quem estava junto. E ele vem identificado sempre pela desinênciazinha do verbo. Olha ali os exemplos, né? Estamos muito orgulhosos de vocês. Nós estamos muito orgulhosos de vocês. Então, perceba que você consegue achar ele por partezinha do verbo, tá? Aí, se você tem dificuldade com verbo, já é outra história. A gente também tem que tentar rever um pouquinho a sua questão de verbo. Aí, continuando, tem mais um exemplo ali, ó. Oculto ou desinencial. Deixei
minha chave em casa. Só pode ser quem? Eu. Eu deixei minha chave em casa. Então, tá vendo aquele exemplo ali? Esse exemplo aqui é para demonstrar que ou você usa o nós, ou você usa o eu. Beleza, gente? Se tiver tudo certo, a gente continua. Aí, continuando aqui embaixo, eu coloquei para vocês assim, determinado e indeterminado. Por que isso? Os três acima, quando eu falei simples, composto e desinicial, eu estou falando de determinados. Eu consigo determinar quem são, tá? Eu consigo ver. Os indeterminados significa que eu tenho, mas eu não sei quem são. Ah, eu não sei quem são. Então, a gente, além de dividir eles em tipos de sujeito, a gente consegue dizer que existem os determinados e os indeterminados. Agora, espia aqui embaixo. Consegue dar uma olhadinha ali o exemplo da Rita e o exemplo do disseram? Olha isso. Rita disse que vai chover. Eu determino, é a Rita. É até sujeito simples. Disseram que vai chover. Quem que disse? Ah, eles. Mas eles, na língua portuguesa, não diz muita coisa. Eles quem? A gente não sabe. Vou pular o slide para o tipo de sujeito indeterminado, que é o nosso quinto tipo aqui do geralzão, né? Sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Eu sempre digo que é o sujeito da fofoca, tá? Porque é o eles. Olha, eu chego aqui e digo assim, falaram de você na cozinha. Mas quem falou? Quem falaram? Aí disseram que você fez algo errado, mas quem que disse? Aí na hora a pessoa perde a língua, né? Eu não sei quem que disse. Então, o indeterminado é o da fofoca. Aí, continua lá. Olha os exemplos, né? Esqueceram de trancar a porta. Quem que esqueceu? Não sei. E depois, precisa-se de vendedores. Quem que precisa? Não sei. Alguém está precisando de vendedores. Vendedores não é, tá? Vendedores não é o sujeito aqui. Isso não é índice de indeterminação do sujeito. Porque eu estou precisando de vendedores. Mas quem que está precisando? Eu não sei. E aí vem uma sacada legal também. Esse C do sujeito indeterminado, ele faz o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Que é quando eu utilizo o C para o eles, né? E eu não sei quem é. Então, eu indetermino. Muita gente tem dificuldade com partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Tem um vídeo meu e eu vou deixar aqui embaixo um vídeo completaço para você entender quando é índice de indeterminação e quando é partícula passivadora, para não ficar dúvida, tá? Depois você procura aqui. Mas cuidado, porque a indeterminação é só quando você não sabe quem é, mas tem alguém que fez aquela ação. E o último, que é o sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Chay, mas não tem? Não, daí não tem. Dá uma olhadinha aqui no slide que eu coloquei assim para vocês. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado de um verbo impessoal, ou seja, não tem uma pessoa para fazer aquilo ali acontecer. Eu tenho um acontecimento, mas eu não tenho uma pessoa, né? Então, os verbos impessoais não são acompanhados por sujeito e podem indicar, veja bem, fenômenos da natureza, chover, nevar, fazer frio, fazer calor, etc, né? Tempo decorrido, ser, fazer, haver. E existência ou acontecimento de algo, que é o haver que tem ali. Olha os exemplos, eu gosto daqueles exemplos que eu coloquei ali pra vocês, né? Nevou o dia todo. Chay, mas quem neva? Quem neva é a neve. Mas a neve não é alguém e nem algo. Depois, faz 3 anos que estudo nessa escola. Faz é o tempo. Também não é algo. Quer dizer, é algo, mas não faz uma ação, né? Muita gente na praia. Verbo haver. E depois, na minha família, houve um caso parecido. Houve, tá? Qual é o verbo que eu tenho ali? Só o houve. E o verbo é o que determina o sujeito. Então, cuidado. Agora que a gente já fez um panorama bem legal dos sujeitos, vamos para o quê? Vamos para os exercícios. Eu preparei alguns exercícios para vocês, comentados, resolvidos. Então, bora lá. Eu já vou ficar aqui de novo no cantinho da tela. Tô aqui de cima e daqui de cima vão te ajudar a ler as questões aqui de baixo. Vamos ler junto pra gente fazer? Olha só, classifique as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Cantar faz bem para a alma. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Não encontraram o culpado. E perdi o voo.
E aí? Como que você classificaria esses sujeitos? Pra gente, né, não perder tempo aqui, eu já vou com você. Olha lá. Letra A. Choveu muito ontem à noite, tá? Oração sem sujeito, porque fenômeno da natureza não vai ter sujeito, beleza? Beleza. B. Cantar faz bem para a alma. O que faz bem para a alma? Cantar. Sujeito simples. Chay, mas pode ser um verbo? Pode, não tem problema, tá? É algo. Letra C. As chaves e as malas da Joana estão no carro. O que estão no carro? As chaves e as malas da Joana, tá? Então, chaves e malas. Letra D. Não encontraram o culpado. Não encontraram. Quem que encontrou? Não sei. Mas não, quem que não encontrou? Também não sei. Mas tem alguém tentando encontrar. Então, sujeito indeterminado. Tem alguém, mas eu não sei quem é. E a letra E, perdi o voo. Quem é a única pessoa que pode perder o voo? Eu. Então, é oculto, tá? Tá escondidinho lá. Continuando, olha aqui a 2. Olha só e preste atenção nessa 2 aqui. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Qual é o sujeito? Aqui você bota o núcleo e aqui você fala o tipo de sujeito. Quero que você dê uma olhadinha ali com bastante carinho, tá? Ó, nunca me faltou ajuda nas dificuldades. E aí? Ó, o que nunca me faltou? O que nunca me faltou? Ajuda. Chay, mas pode ser ajuda? Uhum. Ó, letra D, ajuda, é sujeito simples. Gente, não é o que, mas é qual, tá? Ó, o que nunca me faltou nas dificuldades? Ajuda, tá? Então, ajuda nunca me faltou nas dificuldades. Ajuda é algo e sim, pode ser o sujeito, perfeito. E pra gente terminar, um último que foi do TJ de Santa Catarina em 2010, tá? Essas atividades costumam voltar, ele vai dizer assim: na oração, trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo. O sujeito é trabalhar, o sujeito oculto eu, é uma oração sem sujeito, o sujeito é indeterminado, o sujeito é tribunal. E aí, o que você colocaria? Como que você pensaria nisso? Eu vou colocar aqui para você que a resposta é a letra A, trabalhar. Por quê? Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu. O que é um grande desejo meu? Trabalhar. Então, trabalhar é, assim como eu falei, Chayane é professora. Trabalhar é um grande desejo. Então, tudo bem ser o trabalhar, não tem problema de ser um verbo. Meus amores, um videozinho completo para vocês de tipos de sujeito, identificação, atividades. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar o canal. Todos os dias às 3 horas tem vídeo novo. Ficou com dúvida? Manda aqui para mim. Um beijo!